Boa noite a todos. Eu sou a Carla Belitardo, sou a presidente do INSEAD Alumni Brasil Association, tá? E a gente está aqui tentando manter essa associação viva, alive and kicking nessa pandemia e nessa retomada. Já estamos sentindo que a gente está retomando e não vemos a hora de voltar aos eventos normais, presenciais, e a gente conseguir se encontrar novamente, nossa rede de alumni, voltar ao nosso network efetivo de se ver, tá? Então, é um prazer, a gente está aqui agora com um clube de healthcare liderado pelo Thiago Avarenga, que convidou dois speakers aí que vão compartilhar com a gente hoje essa grande vibe dos negócios de alimentação sustentável. E eu queria já aproveitar e fazer o gancho com vocês do Community Impact Challenge, que é uma ação global liderada por Alumni INSEAD de engajamento, que iniciou ano passado com a redução de plásticos, e esse ano a gente está atuando forte para a questão do entendimento da alimentação sustentável, né? Não só por questões de saúde, mas por questões de sustentabilidade. E aí é um desafio dos alumni se inscreverem, entenderem o tema e engajarem a sua comunidade ao seu redor. Então, nada mais alinhado do que o tema que o Thiago trouxe aí pelo Clube de Healthcare, com os dois convidados, de alinhar o tema e falar do que está super acontecendo agora para a gente, que são essa proliferação de negócios sustentáveis. E aí eu vou passar a bola para o meu querido líder do Clube Healthcare, o Thiago, para apresentar os nossos dois speakers e dar continuidade aí ao nosso webinar. Manda bala, Thiago. Muito bem, Carla. Muito obrigado aí pela excelente abertura, né? A gente já tem aí as pessoas chegando. E, enfim, a gente está muito feliz de retomar a agenda do INSEAD, que sempre foi uma agenda tão intensa, né? No Brasil, nós somos aí 600 alumni, certo, Carla? 600 alumni que são parte do IAB. E a gente tem aí uma série membros. Somos 1.300 alumni, mais ou menos. Temos 600 membros, né, enfim, que estão, de fato, na associação aí conosco, 600 membros da associação. E a gente tem uma série de clubes, né, tocados por voluntários, e esse trabalho aqui do Clube de Healthcare, que é liderado por mim, também é um trabalho voluntário para essa associação, tá? Esse Clube de Healthcare é um clube que já trouxe aí grandes executivos do setor de saúde, em hospitais, em medicina diagnóstica. O CEO do Grupo Fleury, Carlos Marinelli, né, que é a empresa onde eu trabalho hoje, já esteve aqui conosco em uma palestra. A gente teve, enfim, grandes executivos de operadores de saúde, do setor farmacêutico. E o último evento que a gente teve aqui nesse mesmo palco, né, foi o Leandro Caldeira, que é o CEO Latam do Gympass, tá? Eu reforço aí para a comunidade do INSEAD a questão do SIC, né, o Community Impact Challenge. O foco do SIC deste ano é a alimentação sustentável, né? Então a gente está olhando para esse tema porque a gente entende que nada mais atual do que a gente entender a nossa relação com o alimento e o impacto que isso causa. A gente está vendo aí a pandemia, né, acontecendo nesse momento, a gente vê uma conexão clara da nossa alimentação com a transição de vírus para os humanos, né, dos animais para os humanos. A gente está vendo uma série de incêndios acontecendo aí no Brasil e no mundo, e isso também tem uma ligação aí bastante direta com a alimentação e com a forma como a gente vem, como humanos, aí desmatando. Então, assim, nada mais interessante para esse debate de hoje do que contar aí com dois empreendedores, né, dois fundadores de grandes empresas, empresas de destaque aí, né, no ramo de alimentação sustentável e que contribuem para diminuir o impacto, diminuir a pegada de carbono, seja na produção, seja no transporte desses alimentos, ou seja na redução do desperdício, né? Então, a gente tem hoje conosco o Geraldo Maia, fundador da Pink Farms, e ele vai contar para vocês aí dessa aventura Pink Farms aí que eu, particularmente, sou um cliente e adoro consumir os produtos da Pink Farms. E o Fernando, que também está com a gente aqui hoje e vai contar para a gente da Belief, né? Também sou cliente das duas empresas e por isso acionei os dois aí, gosto dos produtos e gosto dos negócios. Acho que são negócios de impacto, de fato, de um propósito inquestionável. Passo a palavra para o Geraldo
e ele vai contar um pouquinho para vocês da Pink Farms, tá, pessoal? Maravilha. Obrigado, Thiago. A parte das grandes empresas eu não sei, mas que somos empreendedores natos aqui, isso sem dúvida nenhuma. Eu conheço o Fernando faz bastante tempo, trabalhei com em outra empresa até, assim, com outra relação de trabalho. Acho que vocês trouxeram também um cara muito bom nesse mercado, está avançando bastante. Acho que o que a gente meio que definiu no escopo da apresentação, para não ficar um negócio repetitivo, a minha ideia foi trazer um pouquinho mais os problemas e o que a gente traz de vantagem na Pink Farms. Então, eu vou apresentar com base nisso. Só compartilhar a tela aqui. Então, se alguém não estiver vendo alguma coisa, me avisa. Foi? Acho que agora vai. Tá a tela cheia agora? Ainda não, Geraldo. Tá. Não? Aqui foi. Agora sim, tela cheia. Então, na verdade, só para dar um contexto, eu sou um dos 3 fundadores da Pink Farms. Pink Farms hoje é uma empresa tanto de tecnologia quanto de produção de alimentos. A gente pega a vertical da cadeia inteira. Hoje a gente faz toda a tecnologia, a gente faz a implantação dessa tecnologia e a produção, numa cadeia extremamente verticalizada também. Então, a gente faz o papel do produtor, do industrializador e da logística. Então, a gente entrega direto para nossos clientes. Tá? Então, o que eu queria trazer um pouquinho para vocês é o que motivou a gente a criar a Pink Farms. Então, esse aqui é um dos nossos produtos que o Thiago já consome aí. Depois a gente deixa alguns links para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Mas, basicamente, tudo surgiu com essa ideia de que o mundo está mudando muito, né? Não só na quantidade de pessoas que nós teremos no futuro próximo aí. Então, a gente está falando de mais de 10 bilhões de pessoas para 2050, né? Ou seja, um aumento de 30% a 40% do que a gente tem hoje. Mas não só isso, né? Então, as pessoas estão consumindo produtos cada vez de mais qualidade, elas estão procurando alimentos que estejam relacionados à qualidade de vida, à saúde, e na hora que a gente olha também a idade média da populacional, ela tende a continuar aumentando, ou seja, se a gente pega esse maior aumento populacional, ele vai acontecer na África, tá? Então, desse aumento todo, praticamente 70% vai ser na África. E a população africana está ficando cada vez mais velha. Então, a pirâmide, que a África, nos poucos lugares, ainda tem uma pirâmide realmente pronunciada de idade, ela vai ficar cada vez mais parecendo um retângulo. E quanto mais velho, assim, a partir do momento que você tem uma população que não tem tantas crianças, o consumo calórico aumenta. E na hora que a gente pensa que a gente está consumindo cada vez mais alimentos de alta qualidade, de alto teor nutricional, são, no geral, alimentos que têm menos calorias. Então, você está falando de alimentos mais saudáveis, frutas, verduras, etc. Então, esse dado aqui da CB Insights é extremamente interessante. Ele abre muitos olhos para a gente entender a necessidade de alimentação que a gente tem para o futuro, né, de produção de alimentos. Que a gente vai produzir, a gente tem que produzir nos próximos 30 anos mais do que a gente produziu nos 8.000 anos anteriores. Né? Então, isso aqui é muita coisa. E aí, pensando um pouquinho do que a FAO fala, a gente está falando de um aumento de mais de 70% da produção de alimento para suprir essa população em 2050. Né? E, do outro lado, a gente pensa nos nossos meios produtivos. Pensando que hoje a gente já usa cerca de 50% de toda a área que a gente poderia produzir alguma coisa para agropecuária, simplesmente dobrar a área produtiva não faz sentido, né? A gente tem que, na minha visão, a terra é um dos bens que a gente tem mais sagrados, a gente tem que manter o máximo possível da flora e fauna natural. Então, simplesmente pegar isso e colocar mais produção lá e desmatar mais, gerar mais mudanças climáticas que a gente tem nesse ambiente, é algo que não faz sentido, né? Então, a gente começa a entender que tem que ter mudanças não só no processo produtivo, mas também a adição de novas tecnologias, reduções de perdas, etc. Que esse é um dos pontos que, na nossa visão, ele é extremamente mal pensado e você tem poucas pessoas hoje realmente trabalhando toda a cadeia. Então, tem um dado ano que para mim é extremamente preocupante, que hoje ela estima que 1,3 bilhão de toneladas são desperdiçadas. Isso é equivalente mais ou menos a 1/3 da produção de alimentos. Então, se for pensar que a gente produz 3 para comer 2, não faz sentido algum. Então, tem muita gente já olhando para esse mercado, mas ainda assim a gente não consegue solucionar isso de uma maneira simples. Toda a cadeia tem perdas inerentes, principalmente alimentos, principalmente os perecíveis, essas perdas são muito mais altas, que é um pouco o nosso mercado aqui na Pink Farms. Quando a gente pega dados aí, tanto do processo produtivo, através da CNA e outras fontes de informação que a gente tem, a gente está falando de mais ou menos 35% de perdas nesse processo produtivo. Simplesmente, às vezes, por intempéries, pragas, desloteamento de produção, falta de qualidade,
transporte inadequado dentro da fazenda, tem uma série de motivos que ocasionam diversas perdas e se for pensar, é uma perda gigantesca. Se qualquer processo industrial, se tiver uma perda desse tamanho, você fala que é um processo atualmente que ele é extremamente ineficaz. Então, a produção mesmo ela é extremamente complicada, ela é longa, você tem muitos riscos ali dentro e você não consegue mitigar eles porque são muitas coisas dependentes da natureza. E depois disso, após a porteira, que a gente deveria ter um processo muito mais preciso, muito mais eficiente e tudo mais, a gente olha que mesmo isso, no Brasil, a gente é extremamente complexo essa cadeia, é uma cadeia que se tem pouca tecnologia, se tem pouca preocupação em como garantir a qualidade dela. Então, a gente está falando, esse é um dado do Ceasas, alguns estudos que o Ceasa, principalmente o Ceasa de Minas e outros dados que a gente tem, CEAGESP aqui também, mais ou menos 40% dessa parte de produção, no geral mais de folhosa, algumas frutas e verduras são mais delicadas, a gente tem perda. Ou seja, a gente está falando de mais de 75% de perdas ao longo da cadeia inteira, né? Simplesmente porque a gente não tem uma cadeia de frio, não tem acondicionamento correto, você não tem acondicionamento adequado dos produtos, você não tem embalagem secundária. Imagino que algum de vocês que moram em São Paulo já foram no CEAGESP, você vê a caixa de madeira sendo utilizada para fazer transporte. Aquelas caixas elas não têm higienização, elas estão abertas ao tempo, são colocadas no chão. Então, isso além de gerar toda uma perda muito grande, a gente gera um risco de saúde muito grande para o consumidor. Ano passado mesmo, a gente teve caso de contaminação de E. coli nos Estados Unidos de alface romano. Mais de 60 pessoas foram hospitalizadas. Então, tudo isso para a gente é extremamente importante na hora que a gente pensa na qualidade do alimento. E para a gente, a qualidade também está muito relacionada ao uso de agrotóxicos e tudo mais. A gente entende que o agrotóxico é algo extremamente necessário para a produção atual, para suprir toda essa demanda que a gente tem, só que ele é um processo, um produto que ele não gera valor para o consumidor. Na verdade, ele faz o processo inverso. Ele tira valor quando você tenta procurar um produto cada vez mais orgânico, um produto sem agrotóxico e tudo isso. Então, um dado que a gente tem aí do IBGE, 72% de toda a alface produzida no Brasil em 2006 tinha um tipo de agrotóxico. E depois nunca mais se fez uma pesquisa em nível nacional. Então, a gente não tem dados mais avançados. Então, na nossa visão, a qualidade do produto ela está muito relacionada com o desperdício dele no nosso mercado. Primeiro porque a nossa inspeção é muito visual desse produto. A gente pega ele na gôndola, a gente tem uma quantidade muito grande de produtos ali, a gente vai deixando o produto mais feio, que tem uma marca, que tem um problema para trás. No segundo estágio, se é uma fruta, se é uma verdura, a gente até pega, consegue tatear e colocar a mão ali e ver se realmente às vezes tem algum ponto fraco, etc. Mas no geral, eu diria que 80% do nosso processo decisório é visual. Então, a gente enxerga que trazer um produto de qualidade, principalmente visual, mas com vigor, com qualidade toda assim do produto, a gente acredita que isso traz uma redução de desperdício muito grande também nesse processo. Então, na hora que a gente olha no nosso mercado, que cada vez mais a população vai se tornando urbana, aí no Brasil a gente ainda vai ter um êxodo rural muito grande, a gente está falando hoje de 56% da população sendo urbana, esse número vai passar de 75% em 2050, que cada vez mais a gente vai ter uma cidade cada vez maior, com espaços em torno da cidade, elas vão ser cada vez mais utilizadas tanto para habitação quanto para serviços, outros tipos de indústrias que têm vantagens competitivas no uso de área, por terem mais margem, etc. Vendo que a produção vai ser cada vez mais empurrada para fora dos centros urbanos. Hoje mesmo o pessoal produz em Biúna e Mogi, aqui em São Paulo, que dá 100 quilômetros. Mas isso vai continuar sendo levado para cada vez mais fora porque se precisa de um custo de terra muito barato. Então, na nossa visão, isso tudo aumenta o custo logístico, aumenta perdas, aumenta toda a complexidade dessa cadeia e não tende a baratear, tende só a aumentar o custo de produção. Então, para a gente é um cenário meio sustentável. E aí daí que surgiu essa oportunidade que a gente acredita que são as fazendas verticais, né? De trazer uma tecnologia para um setor que não teve grandes mudanças há mais de, 500 anos. A maior inovação é o sistema de hidroponia, que basicamente é a mesma coisa, só que feito com irrigação por água. E fazer isso de uma maneira diferente, que são as fazendas verticais, né? Então, a nossa ideia é utilizar um ambiente que a gente consegue adensar muito mais, ser muito mais eficiente no uso do espaço, não usar terra nativa, já usar um lugar que a gente faz um retrofit e ter toda uma quantidade de recursos muito mais limitadas, de uso de recursos naturais, por exemplo, água, fertilizantes, etc. E conseguir implantar em qualquer ambiente urbano que faça sentido. Então, o projeto ele consegue se adequar tanto
o ambiente externo, seja montar no Nordeste, montar em São Paulo, montar em Dubai, quanto adequar, às vezes até, putz, quero montar dentro de um nível de uma laje que eu tenho de um prédio na Faria Lima. Talvez não faça sentido econômico, mas você pode montar também. É a mesma questão de entender o negócio. E daí que surgiu a Pink Farms, né? Então, o nosso objetivo é criar toda essa cadeia das fazendas verticais, desde o projeto até a produção, trazendo essa ideia de fazer o cultivo do futuro para o presente. Obviamente, a gente está continuamente investindo em P&D, trazendo novas tecnologias, melhorando o cultivo, criando novas receitas e fazendo tudo isso no mesmo tempo que a gente faz produção também para a venda. E aí, só para finalizar, que eu acho que eu já estou fora dos meus 10 minutos, imagino eu, o que a gente consegue trazer de vantagens, né? Eu botei esse slide aqui rapidamente. Então, a gente consegue produzir qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, porque dentro do ambiente de cultivo é totalmente controlado. Então, a gente consegue produzir um alface que seria produzido só na Europa. No geral, a gente tem 100 vezes mais produtividade por metro quadrado do que no campo. Não utiliza nenhum tipo de defensivo agrícola, é um sistema totalmente rastreável, então a gente consegue saber exatamente quando ele passou em cada etapa, qual é o lote de produção, etc. É uma produção totalmente urbana, então o nosso raio de entrega está a menos de 10 km hoje, em São Paulo esse raio no geral é mais de 100 km. A gente consegue economizar cerca de 95% de água em relação ao campo, cerca de 60% de fertilizantes. É um produto que ele é consumido no mesmo dia que ele foi colhido, então ele chega com muito mais vigor, o shelf life é mais longo também, não só por isso, mas porque ele não tem processos intermediários, não tem perda na produção e a qualidade do produto, aí o Thiago pode atestar, falar a verdade, ou mentir um pouquinho também, não tem problema, a gente aceita agora aqui, mas é muito diferente a qualidade do produto, é um produto perfeito, sem marca de inseto, totalmente pronto para consumo, então a gente consegue trazer muito mais eficácia para esse processo, eliminar uma série de processos, movimentações também ao longo do período, da cadeia. Então é mais ou menos isso que eu queria passar. 10 minutos é super rápido para passar uma ideia, mas é mais ou menos isso. Depois também, se tiver pergunta, por favor, mandem aqui que vai ser um prazer responder. Deixa eu tirar aqui. Muito bem, Geraldo. Cara, que legal aí. Eu realmente fiquei ainda mais motivado aí com os produtos da Pink Farms depois de ver todo o valor que vocês trazem também para a cadeia toda de produção. Eu vou chamar o Fernando. O Fernando vai falar um pouco aí da Belief. E aí, ao final da conversa com o Fernando, a gente entra no debate, tá? Pessoal, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Thiago, obrigado pelo convite. E, Geraldo, acho que eu não imaginava há 6 anos atrás que a gente está dividindo essa apresentação junto, né? O mundo é muito doido. Estou feliz por estar aqui com você hoje. Vou compartilhar aqui a minha tela, rapidinho. Peraí que eu dei um spoiler aqui já para vocês. Pronto, voltando. Bom, de forma resumida, a Belief é uma empresa que foi fundada em 2016 por mim e mais 2 sócios. E a ideia dessa apresentação para vocês é contar um pouco sobre o nosso propósito, um pouco do que a gente faz e focar o restante do tempo para apresentar um pouco do mercado de alimentação saudável para vocês, como está aqui no Brasil, no mundo, quais são os comparables e quais são as novas tendências de consumo nesse sentido. E aí depois dessa apresentação, estou super disponível para qualquer tipo de dúvida sobre a Belief, sobre o mercado, enfim, contem comigo. Toda apresentação para investidor, para faculdade, a gente começa com esse slide aqui que eu acho que ele diz muito sobre a raiz da construção da Belief, né? No final do dia, quando a gente construiu o nosso negócio, a gente queria deitar no travesseiro e falar, não importa o quanto que a gente venda, e quanto mais a gente venda, melhor a gente está fazendo para o mundo, né? E esse slide, essa analogia que o Greenpeace faz é incrível. Eu vou dar ela para vocês. A Terra tem 4,6 bilhões de anos. Se a gente reduzir isso para uma escala de 46 anos, os humanos estão aqui há 4 horas, a Revolução Industrial começou há 1 minuto, e metade desse tempo nós destruímos mais 50% das florestas do mundo. Então, esse é um número extremamente alarmante, e 80% disso é derivado da pecuária. Então, quando a gente olha isso, a gente constrói toda a ideia de construção da Belief com base nesse propósito. Isso ajudou a gente a superar momentos difíceis nessa jornada de construção, de empreendedorismo, de construir uma empresa do zero e principalmente de atrair e reter pessoas fora de série. Então, é um ponto que é sim um diferencial nosso e que eu acho que é o grande combustível que rege a gente no dia a dia. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de dividir com vocês. Sobre
quem nós somos e quais problemas a gente soluciona, né? A Belief nasceu em 2016, produz refeições completas, 100% de origem vegetal. Hoje eu brinco que a Belief foi as marmitinhas congeladas é o nosso caminho inicial. Tem um jogo enorme para a gente aprofundar em todas as ocasiões de consumo. Um brasileiro, em média, tem 120 ocasiões de consumo no mês, a gente participa de uma delas, que é a refeição completa, né? A gente pode trabalhar com para 2 pessoas, a gente pode trabalhar vendendo só mistura, a gente pode trabalhar vendendo café da manhã, lanche da tarde, doces, sucos. Nesse momento, a gente está só nas refeições e nos doces. Então, tem um jogo muito grande para a gente entrar ainda, e principalmente com o tempo e depois de se aprimorar cada vez mais e ter orientação para ser muito bom nos produtos que a gente está atuando hoje, tem um jogo de CPG que a gente pode começar a brincar, que é entrar em hambúrgueres vegetais, queijos vegetais, leites vegetais. O nosso market cap chega a ser infinito. Obviamente, tudo isso tem que ser feito com foco, passo a passo. Mas a Belief está sendo construída hoje com a ideia de trabalhar nesse horizonte de portfólio, que não é uma história para ser vendida em 3 anos, em 4 anos, é uma história para ser construída aí por muito tempo. Então tem muito espaço para a gente trabalhar ainda. Sobre os nossos problemas que a gente soluciona, né? O primeiro deles, que eu acho que eu gosto muito de resumir dessa maneira, é que na rotina de hoje, principalmente de coronavírus, acho que todo mundo deve ter a agenda totalmente bucada de reunião, das 9 às 7. As pessoas não têm tempo de cozinhar, não têm tempo de fazer compra, não têm tempo de lavar louça, e a Belief entra nessa situação em que, ao invés de precisar ir no mercado, cozinhar e lavar louça, eu te ofereço uma refeição que você precisa tirar do freezer, abre a tampa, micro-ondas ou forno, suja um garfo, e você não se abdica de sabor, nem de saudabilidade e nem de praticidade. Então você consegue ter tempo para fazer outras coisas, seja trabalhar mais, seja ficar com a família. Então é isso que a gente dá para as pessoas, tempo sem se abdicar de sabor e de saudabilidade. E além disso, o nosso foco sempre esteve na redução de impacto ambiental, né, que foi toda a base de construção de negócio quando a gente começou lá atrás. E um dos dados que eu gosto bastante de mostrar aqui é que no primeiro semestre de 2020, ao substituir 120 gramas de proteína por uma refeição nossa, a gente poupou 88 milhões de litros, o que equivale a 651 mil banhos de 15 minutos. Quase uma cidade de Campinas inteira, um dia de banho. São 1.592 km² de campos de futebol de terra poupada e são 164 toneladas de CO2 não emitidos, o que equivale a quase 67 mil corridas de Uber de 10 km. Então, é o que eu falo para as pessoas que trabalham aqui, né? No final do dia, a gente só faz o bem. E quanto mais a gente vende, mais bem a gente faz. E são poucas empresas que têm essa possibilidade hoje em dia, né? Além disso, eu gosto de mostrar esse diagrama, que ele mostra aonde que a Belief se enquadra, né? A gente busca oferecer segurança alimentar, valor agregado e preço. Dentro disso, conveniência, sabor e saúde. A gente está bem nesse miolo, muito bem definido, de conveniência. É uma era que você precisa ter tempo. E a gente oferece tudo isso sem se abdicar dos outros pontos. Obviamente, a gente quer cada vez mais estar em todas as ocasiões de consumo, mas esse é o framework que a gente trabalha em todo o desenvolvimento de produto que tem na Belief nesse momento. Um pouco sobre o mercado, né? Hoje, a alimentação é o segundo maior gasto da cesta de consumo do brasileiro, representando 16%. E o mercado de food service, que é um dos que mais se abalou agora com a crise do corona, é um mercado de 656 bilhões de reais, representa 9,6% do PIB e é um dos mais empregadores que tem. E é muito interessante mostrar essa segunda parte, que são as mudanças de comportamento. Se você sentasse na mesa de alguém que tivesse uma condição econômica mais favorável há 10 anos atrás, você ia ver uma geladeira repleta de Coca-Cola, bolacha traquinas, muita picanha. Hoje mudou. Hoje, quanto mais natural, melhor. E esse conhecimento, ele não está mais só na classe A, está na classe B, está na classe C. Então, você consegue entender isso quando 8 em cada 10 pessoas no mundo dizem evitar ingredientes específicos por acreditarem que podem prejudicar suas famílias. 75% dos brasileiros se desinformados sobre a influência da alimentação na saúde. E 23% querem alimentos com menos conservante. Então, é uma mudança muito rápida. E é uma mudança que ela é necessária. Porque não deixou de ser uma... Não é estou adotando uma dieta gluten-free, eu não sou celíaco. Não é isso. É uma tendência você se alimentar bem. Se você olhar 20 anos atrás, a expectativa de vida das pessoas aqui no Brasil era 70 anos. Daqui 15 anos vai ser 80, 85. Você não vai poder mais se aposentar com 60, 65.
E as escolhas de vida hoje, quem eu quero ser com 60 é o Fernando agora de 29 anos que decide. Então, o quanto é importante você tomar as decisões certas. Estou falando para ser super draconiano e só pensar em saudabilidade, mas é ter esse equilíbrio, né? E começar a ter essa cabeça de decisão agora. Além disso, contando um pouco sobre o detalhe de alimentação saudável, esse mercado ele é quebrado em várias partes, né? Tem o glúten, o natural, superfoods, orgânico, plant-based, low carb, high protein, fortified, né? A gente se enquadra no mercado free from, que é um mercado que hoje ele movimenta, o mercado de alimentação saudável como um todo hoje movimenta 94 bilhões, e o mercado de free from é um dos menores desse mercado, mas é um mercado que tem um CAGR de 9% ao ano aqui no Brasil e vem crescendo muito mais. Eu faço até um paralelo que quando a gente começou a Belief em 2016, devia ter em São Paulo 15 a 20 restaurantes vegetarianos e veganos, né? Hoje, se você fizer um comparativo, deve ter 50, 60 restaurantes e crescendo, e toda a grande cadeia de restaurante está tendo uma opção vegana, uma opção vegetariana. Somente nesse último ano está muito mais em voga esse mercado. E aí um dado muito importante que eu gosto de apresentar aqui é que hoje 14% dos brasileiros declaram não consumir carne. Esse é um dado que veio do IBGE. Eu, particularmente, acredito que esse dado não é verdadeiro. As pessoas que se declararam, boa parte delas ainda consome carne, porque senão estaria dizendo que tem hoje 28 milhões de vegetarianos veganos no Brasil. Mas, de qualquer maneira, esse dado é alarmante, porque se as pessoas disseram, mentindo ou não, é porque elas querem ser. E elas só não conseguem, porque quando você vai fazer uma refeição vegana, ao tirar as proteínas animais e o queijo e o leite da gastronomia, fica muito difícil cozinhar no dia a dia. Você muda o seu mindset de construção de prato, você tem que pensar em como você vai readaptar e equilibrar proteína, carboidrato. Então, é difícil. E a Belief entra para suprir essa dor. É isso que vem acontecendo, né? Hoje, mais de 60% do nosso consumidor é onívoro saudável. A gente não foca no vegano. Tanto é que se você olhar a nossa comunicação visual, não tem uma palavra que remeta a veganismo na nossa comunicação em nenhum dos lugares. O nosso foco é o nível saudável. É conseguir fazer com que as pessoas que gostam de consumir carne ou qualquer tipo de proteína continuem comendo, mas que reduzam. Segunda e terça eu não vou consumir proteína. Segunda, terça e quarta. Então esse é o nosso jogo, né? Como eu disse, tem mais de 120 ocasiões de consumo hoje na média mensal dos brasileiros. Um pouco sobre os setores, né? Há 10 anos atrás, o setor de comida pronta congelada era extremamente unsexy. Você ia no Pão de Açúcar, no São Marché, você só ia encontrar Seara, Sadia, lasanha, pizza, aqueles hambúrgueres congelados. E não é mais assim. Lá fora, hoje, tem N case de sucesso, como a Freshly, por exemplo, que já pegou mais de 77 milhões de dólares de aporte, já chegou em 200 milhões de dólares de receita. Tem a Plants, que é um modelo igualzinho ao nosso, no mercado muito mais consciente em Londres. Então, inclusive no Brasil, né? Tem a LiveUp, tem a gente que está tornando esse mercado mais... Voltou a trazer a praticidade, que sempre teve, mas trazendo a saudabilidade e o sabor nas refeições. Então, é um mercado que voltou a crescer e está crescendo mais de 10% ao ano. Se você parar a pensar que o nosso PIB do ano passado foi 1%, 10 vezes o PIB. E outro mercado que está crescendo bastante nesse sentido também é o mercado de food service, que com as Ghost Kitchens, Rappi, iFood, principalmente agora pós-pandemia, é um mercado que cresce 22% ao ano. Eu não tenho esse número pós-pandemia, mas eu imagino que esse mercado cresceu ainda mais do que isso. Então, é um mercado que está muito em voga aqui e no mundo inteiro. Um pouco sobre os hábitos de consumo, né? Há 3, 4 anos atrás surgiu a Beyond Meat nos Estados Unidos, depois a Impossible Foods. A Impossible já pegou mais de 4 bilhões de dólares de aporte, a Beyond Meat já vale mais de 10 bi de dólares, se eu não estou enganado. São empresas que estão crescendo muito e tornou esse caminho de carnes que imitam, carnes vegetais que imitam a proteína animal, um caminho possível, e hoje você vê no Brasil N empresas fazendo isso, né? Hoje tem Seara, BRF, Fazenda Futuro, The New Butchers, Super Bom. Então, aqui no Brasil tem essas 6, 7 empresas, outras que eu não estou familiarizado. Na Europa deve ter mais 50, 60, nos Estados Unidos já deve ter mais 50, 60. Então, é um mercado que está crescendo muito e que está mudando com o framework do que era, né? Porque se você parar para pensar, a cadeia da carne é uma das cadeias mais caras e mais complexas para se produzir. Desde o momento do abate até o momento de você levar para o frigorífico, depois transportar para os mercados, é uma cadeia muito difícil. Então, se chegar em um produto parecido com o que
tem grandes chances de, além de salvar o mundo em termos de sustentabilidade, tornar o mundo muito mais amor, muito mais sustentável, reduzir muito a ineficiência do mercado também. Então, é um setor que está mudando muito o jogo e a Believe está surfando muito nessa onda, né? Porque essas grandes marcas, elas são um transatlântico e elas não estão conseguindo fazer um papel de branding como a Fazenda Futuro está fazendo isso super rápido. A Fazenda Futuro, não sei se vocês estão familiarizados com a última notícia, já estão valendo 700 milhões de reais em 2 anos de empresa. Eu brinco que o Marcos Detta fez o melhor caso de go-to-market da história. Eu queria estagiar com ele, o cara é muito bom. E um pouco sobre portfólio, sobre os comparables lá fora e o mercado de M&A, né? Esse dado ele é antigo, né? Eu não consegui o dado novo, mas é um mercado que está cada vez mais forte em M&A. Em 2018 bateu mais de 20 milhões de reais aqui no Brasil. E hoje recentemente a Mãe Terra foi adquirida pela Unilever. Aqui no Brasil você está vendo cada vez mais os venture capital investindo em Fazenda Futuro, investindo em LiveUp, como eu coloquei aqui. E lá fora você vê que o mercado é muito mais consolidado, né? A Amy's Kitchen é uma empresa que foi fundada em 98, se eu não estou enganado. É uma empresa focada no varejo, está em 17 países e fatura 500 milhões de dólares ano. A Freshly é um outro benchmark que foi aportado pela Nestlé por 70 milhões de dólares. Na pandemia chegou a 150, 200 milhões de dólares de faturamento. A Beyond Meat foi o primeiro IPO de uma empresa vegana, que já está valendo já seus 9 bi. A Notco é uma empresa chilena que copia produtos não veganos em veganos com qualidade parecida. Já está na sua segunda captação, captou 80 milhões de dólares agora esse mês, se eu não estou enganado, e fez a primeira captação com o fundo de Jeff Bezos. E a Allplants é um modelo idêntico ao nosso. Começou um pouco na nossa frente, só que no mercado muito mais consciente. Já vendeu mais de 1 milhão de refeições. A Allplants, em Londres, ela trabalha com o modelo... é um cardápio 100% vegano, que tem doces e já foram vendidos mais de 1 milhão de refeições. Por quê? Lá, o Pret a Manger, que tem mais de 700 lojas, a top 5 das vendas do Pret a Manger é a vegetariana. Então, o mercado está mais consciente e o Brasil está caminhando para isso, né? Como tudo, a Europa e os Estados Unidos estão à frente e o Brasil vai caminhando. Então, a gente entende que hoje a gente está na crista da onda, está começando a subir ainda. Tem muito espaço de crescimento e os números vêm mostrando isso, né? A gente, se comparar os últimos 2 anos, a gente cresceu quase que 10 vezes os últimos 2 anos. E no Brasil, como eu disse, a Mãe Terra, tem a LiveUp, que é um super comparable nosso, os caras são muito bons de trabalho, já pegaram mais de 110 milhões de reais, estão crescendo super bem, estão conseguindo desbravar o mercado e ajudar a gente que tem menos dinheiro a conseguir conscientizar o público sobre alimentação congelada. E como é um mercado de churn, é um mercado que, cara, você pode comer no fazano todos os dias por 3 meses, você vai enjoar. Então tem espaço para todo mundo, o sol pode brilhar para todo mundo e a gente se beneficia muito bem, muito em ter um concorrente forte que trabalha bem como a LiveUp. Além de aumentar os nossos standards, eles vão divulgando o mercado e vai conseguindo educar o público com o dinheiro que eles têm, a gente não tem nesse momento. E é isso. Deixa eu compartilhar aqui. Bem. Aí, pronto. Esse último ponto que você colocou aí, Fernando, tenho dúvida se comer todo dia no fazana durante 3 meses você vai enjoar ou se você vai quebrar, cara. Um dos dois, né? Acho que com certeza. Eu nunca passei por essa situação. Muito bem. Pessoal, já temos algumas perguntas por aqui e também queria aproveitar para começar o debate aqui com vocês, tá? A primeira coisa que eu queria ouvir, aí eu vou começar ouvindo o Geraldo. Geraldo, como é que você definiria o cliente da Pink Farms? E aí uma curiosidade mesmo, você diria que existem pessoas mais jovens e que essas pessoas são mais conscientes desse tipo de consumo? Claro, assim, eu acho que primeiro só para definir nossos clientes, hoje a gente atende pessoas físicas através do varejo, B2B2C no caso, né? A gente tem uma venda direta, mas nunca foi nosso foco, a gente colocou mais pela pandemia. E do outro lado a gente tem os food services, que são realmente, foi uma estratégia de início para a gente começar a botar todos os ovos numa cesta só. Acho que o nosso consumidor, em geral, ele tem entre 20, 35, 40 anos, no geral, né, assim, o grosso, muito preocupado com a alimentação, procurando muito a questão de não só um produto com qualidade, mas tem todo um entendimento de quão sustentável se não tem nenhum tipo de agrotóxico, ele está realmente preocupado
com a qualidade do alimento, né? Então ele está disposto a pagar um pouco mais caro nesse momento e custear isso e ter um produto realmente de uma qualidade excepcional na mesa, né? Então é o que a gente também se propõe nesse começo. Nosso objetivo também não é deixar dinheiro na mão agora, a gente quer gerar um pouco mais de caixa, mas depois nosso objetivo é entrar no mercado, não atendendo só esse público-alvo, mas atendendo todas as pessoas e, na verdade, aumentando o próprio mercado. Então, chegar depois mais barato que um Qualitá, mais barato que um Lavita. Esse é um mercado extremamente fragmentado, né, de marcas. Então, provavelmente eu falei duas marcas que Qualitá o pessoal conhece por ser do Extra e o Lavita, às vezes, alguém conhece. Mas nosso objetivo é criar uma marca que a gente vai conseguir traduzir tudo isso que a gente faz através da marca também. No mercado, assim, de uma maneira não mais que nacional até. O objetivo no curto, médio prazo é atender a América Latina inteira. Bem, Fernando, algo para complementar aí desse tema da base de clientes? O nosso caso também o lema nosso é inclusão. Tanto é que o nosso primeiro nome, quando a gente lançou o nosso negócio, era Vegan Já. E a gente achou que tinha sido um super acerto, porque a gente atendeu o público vegano, comemoramos quando achamos o nome certo. E aí, com o passar do tempo, a gente foi descobrindo que, não, nosso público não é o vegano, é o onívoro saudável. É mais o vegetariano do que o vegano. Então, hoje está dividido em 60% o onívoro saudável, acho que 30% o vegetariano e 10% o vegano. Tem muita gente nessa transição, então incluir. Essa é a nossa ideia. Tanto é que os nossos produtos eles são pensados para atender o onívoro saudável. Porque o vegano ele foi muito mal atendido em São Paulo e no Brasil por muito tempo. E se você agrada um vegano, não quer dizer que você agrada um onívoro saudável. Então a gente busca isso. Esse é o nosso foco. Muito bem. E isso responde também à pergunta do Samuel, que queria entender exatamente sobre, né, a porcentagem de clientes vegano e vegetariano dentro dessa base, né? E isso também me liga à segunda pergunta e um pouco da pergunta da Carla, né? Se a gente falar um pouco da Pink Farms, né, do que a gente ouviu, poxa, são, né, brotos em pouco espaço, não só brotos, mas assim, tem uma série de produtos aí, né, vegetais que a Pink Farms produz, mas que traz uma concentração de fato nutritiva maior em pouco espaço, né, com transporte mais curto, né? A gente está falando em média de 10 quilômetros, e aí o Geraldo pode complementar nesse sentido aí dos dados da Pink Farms, mas parece um negócio fenomenal, né? Assim, do ponto de vista da conexão das pessoas com um alimento com baixíssimo impacto. O que me marcou quando o Fernando estava falando sobre a Belief é assim, né? Sabor e saudabilidade. Então, é nutritivo, é colorido, é elegante o jeito de servir, né? Mas tem um conflito inerente no cérebro humano que não lida bem com essa questão de abrir mão, eventualmente, do que acha que é o prazer de curto prazo versus os benefícios de longo prazo que, inegavelmente, os negócios de vocês trazem, né? Então, o que vocês têm feito, de fato, para atingir esses não clientes hoje, né? Talvez vão até além do onívoro saudável, né? Para conscientizar da beleza da dieta vegetal e, com isso, conseguir aumentar o mercado endereçável de vocês. Acho que o Fernando consegue responder um pouco melhor para começar, porque acho que está muito mais na dele. A minha talvez é um produto substituto e conseguir trazer as noções do que a gente faz de cultivo, as vantagens do nosso método produtivo com uma qualidade de produto muito melhor do que consumido. Então, para a gente é muito mais um deal de... Eu já estou falando, né? Desculpa, Fernando. Mas é muito mais um deal de conseguir explicar isso para o consumidor no ponto de venda e conseguir traduzir tudo isso que a gente quer, tudo isso que a gente faz por trás, para ele poder tomar essa decisão de consumo. Aí o Fernando deixa ele falar um pouquinho mais, porque realmente está no mercado, acho que de tentar trazer essa dicotomia aí de alimento saudável pode ser bom também, né? Cara, um mercado. Eu brinco que a nossa segunda vertente é educação. E a gente vem tendo ventos muito favoráveis em relação a isso, né? Tiveram N estudos agora no coronavírus, da McKinsey, da Bain Company, mostrando o quanto, após o lockdown na China, como o consumo de alimentação saudável passou a vigorar. Então, foi o que eu falei, né? A gente está no comecinho da onda que está crescendo muito forte no Brasil, que já é muito forte na Europa e nos Estados Unidos. E aí, para acelerar isso, é muita educação. É muita educação, é bater na tecla o tempo inteiro. Então, se você olhar nossa mídia social, é o tempo inteiro trazendo pontos de sustentabilidade, saudabilidade. Sustentabilidade e saudabilidade. Porque é um dos P's do Kotler, né?
frequência sem parar, né? Precisa estar ali colocando isso o tempo inteiro. Muito bem. Só para complementar, fala, Geraldo. No nosso caso, tem um ponto também a gente tem uma questão de educação no sentido do orgânico, né? A primeira pergunta que fazem para a gente é: produção é orgânica? Não é, né? Até porque o orgânico, e aí muito mais a minha visão pessoal aqui, o que o pessoal chama de trend scam, né? É algo para gerar valor no ponto de venda, porque não necessariamente ele é mais saudável, é mais sustentável, etc. Então a gente também tem esse ponto de educação muito forte de tentar explicar para o nosso consumidor por que ele deveria consumir de fazendas verticais e não de orgânico. Precisa de muito mais área para produzir. Não necessariamente o orgânico ele é livre de agrotóxico, ele pode ter agrotóxico de origem orgânica. Todos esses pontos é muito difícil você marretar se você não e ficar constantemente mostrando para o seu consumidor e seu público-alvo isso. Então você precisa fazer um negócio muito legal que consiga o máximo de mídia orgânica, de boca a boca, etc. Mas ainda assim você precisa trazer um investimento de marketing e publicidade em cima disso para conseguir alavancar e para conseguir explicar para esse público-alvo. Então, acho que todo mundo tem suas dificuldades e na nossa um pouco desse lado do orgânico. O pessoal não que descarta o nosso produto, mas eles ficam um pouco de pé atrás. E do outro lado tem muita gente que já vem pela parte mais cool da tecnologia, de achar muito legal, de muito diferente, muita vantagem, e entende isso. E tem muita gente que é muito mais, que é o pé no chão, que é o negócio da fazenda e tudo mais, mas também não entende necessariamente como que é o processo produtivo, quais as complexidades, quais os pontos negativos disso daí. Eu acho que todo mundo sofre um pouquinho nessa parte da educação aí. Muito bem. E educar o consumidor, de fato, é um processo longo, que deve, enfim, ser caro também, né? Mas que, com certeza, no longo prazo, ele se paga aí para aumentar o mercado endereçável não só de vocês, né? Mas, enfim, de outras empresas do ramo. Tem uma pergunta aqui LF.Bolsas, vou chamar de Lucas, ou então se manifeste aí sobre o seu nome, mas, enfim, fazendo a pergunta rapidamente aqui, Geraldo, ainda com você. Bom, a Pink Farms, então, hoje ela está em São Paulo, ela está aqui muito próxima de um grande centro, com um PIB per capita muito alto, e você consegue fazer entregas aí na média com 10 quilômetros, né? A pergunta aqui é: que perfil de cidade, né, faz sentido para a expansão de vocês, né? Entendendo que, para expandir, você precisaria colocar uma fazenda vertical em outra cidade. Tá. Assim, acho que a intenção é sempre seguir essa ideia de estar o mais próximo possível do consumo. Então, mesmo em São Paulo, nossa ideia é, no futuro, ter mais 2 a 3 fazendas bem maiores do que a gente tem hoje, e produzindo talvez uma na Moca, ali para atender toda a região um pouco mais leste, ABC, etc. Talvez mais outra aqui na região da Vila Leopoldina para atender tanto aqui quanto Barueri, Osasco, etc. Então, na nossa visão, existe ainda talvez um tamanho ideal para você conseguir trazer todas as vantagens de escala do negócio. Eu imagino que é alguma coisa entre 3 e 5 vezes o que a gente está aqui hoje, para a gente poder botar, por exemplo, um braço robótico para fazer certas movimentações, certas coisas que você precisa investir um pouco mais de CAPEX, mas no teu OPEX, no longo prazo, você consegue diluir isso e até ter uma vantagem no final. Mas a nossa ideia é que esses mesmos 3 vezes, 5 vezes maior que a gente está falando aqui, daria para atender, por exemplo, uma em Campinas, uma em Ribeirão Preto. Então, tudo isso, e como a gente vai escalar isso, acho que obviamente é o que a gente ainda está estudando e vendo o que dá para fazer. Só para aproveitar, o Felipe aí perguntou qual que é a área da fazenda que a gente tem hoje. A gente está num galpão de 750 metros quadrados, de área produtiva são mais ou menos 130 metros quadrados, são 2 torres com 10 níveis de 20 metros quadrados, aí, mais ou menos. Isso dá para produzir em torno de 4 toneladas mês aí de produção. Tá? A gente produz alface, produz algumas outras folhosas, a gente está, na verdade, num processo final de entrar para a parte de comercialização delas, e os brotos, microgreens e alguns outros produtos que a gente vende direto só para o food. Então, o nosso objetivo nos próximos meses aí está com pelo menos uns 30 SKUs aí de venda, entre diversas folhosas e ervas e também algumas outras coisas, e para o futuro entrar com tomate, morango, berries e outras coisas aí que a gente também já está começando a estudar. Cogumelo também. Então, eu quero ser fornecedor do Fernando daqui a pouco. Opa! E tem coisas que a gente nem imagina, né, que me ocorreu aqui agora, Geraldo, mas o morango, seja orgânico ou não orgânico, né, mas que a gente consome nas cidades,
ele causa um impacto visual no campo também, porque muitos dos morangos eles são produzidos com aquela lona branca, né? Assim, se for para a região ali de sul de Minas, Cambuí, Senador Amaral, tá tudo branco e que de fato causa uma poluição visual que incomoda bastante, né? Então, além de todo o valor que negócios como o seu já geram, ainda assim previnem uma poluição visual como essa na produção do morango aí, na medida em que vocês expandem, né? Eu vou fazer uma pergunta aí para o Fernando. O Raço fez uma pergunta e eu vou inserir uma outra aqui no meio. Tá? O Raço pergunta sobre como ocorre a reação da indústria alimentícia tradicional, né? Então, o Fernando citou aí que a geladeira das pessoas era de traquinas e de, enfim, salsicha, hambúrguer, né? Qualquer coisa industrializada aí, e tem então uma reação natural da indústria tradicional, do agronegócio, em relação ao discurso, né, que empresas como a Belief e Pink Farms fazem, né? E eu queria aproveitar para juntar com um tema que está muito em voga, né, que é o ESG, né, as 3 letrinhas aí, Environmental, Social and Governance, e que estão muito na moda aí para todas as empresas, né? Então, como é que é essa reação? E também pensando nessas 3 letrinhas, como é que vocês usam isso no pitch de vocês, eventualmente, para buscar mais investidores, né? Eu acho que no nosso caso, o nosso negócio nem precisa ser colocado no pitch, né? Já para eles é mais difícil, eles precisam achar os motivos para se transformar em ESG, né? Para a gente é mais fácil. Mas o que eu vejo a situação, né? Há 10 anos atrás, informação era muito mais difícil ter. Hoje, além da internet, você tem o Netflix bombando com, cara, você tem o What the Health, tem o Dieta dos Gladiadores, que todo mundo viu, todo mundo está acompanhando. Então, as pessoas estão cada vez mais se questionando. Antes era muito fácil você emitir um artigo, sair no UOL e falar, carne ainda é bom, isso aqui ainda é bom. E hoje está sendo muito desmistificado. Então, o que a indústria está fazendo é correndo atrás, fazendo o que ela faz bem, escalar e ir para o varejo. Que tem um super espaço e que somente no que tange a alimentação congelada é um negócio de escala, né? Para você mandar uma carga, uma carreta congelada daqui de São Paulo para Fortaleza é um absurdo. Só ganha o jogo quem tem muita escala. E o jogo que a gente está jogando é diferente. É um jogo de como que eu chego porta a porta. Eles não sabem chegar porta a porta. E a logística dele é toda baseada para atender o Pão de Açúcar, para atender o Açaí, para atender o Carrefour, que é outra totalmente diferente de entregar no Leblon, saindo aqui de São Paulo. E é isso que a gente está fazendo. Então, a gente joga jogos diferentes e a gente tem o cliente ali o tempo inteiro com a gente. Então, por exemplo, a gente quer lançar um novo produto, a gente faz uma pesquisa e em uma semana a gente tem 800 respondentes, tem 1000 respondentes. E a gente também gera venda, que a gente dá um cupom de R$20 e os caras compram. Então, é incrível como eles são conectados com a marca e é um caminho que a gente pode jogar o jogo do CPG deles. E eu acho que é muito difícil jogar no nosso jogo de online. Porque não é tão fácil fazer toda essa logística e conseguir ir direto para o consumidor final. Você tem que dominar toda a logística brasileira, ela está muito voltada para o varejo. Então, você vai falar com o operador para fazer isso, não fecha a conta. Então, é um jogo que a gente está tentando jogar jogos diferentes. Quando eu consigo ganhar dele na escala do varejo, trade, degustação, promotor na loja full time, basicamente é isso. A parte de varejo a gente sofre também, viu, Fernando? É caro. Bem caro. Não é caro, é muito caro, né? Você gasta de alguma maneira, você gasta com marketing para o digital, para poder girar no teu site, manter mais margem, mas você tem que fazer negócio zero e aprender e tudo mais, você entra no varejo também e sofre com trade, com margens absurdas, com um cara querendo fazer promoção de loja nova, sempre tem alguma complexidade, né? Então é bem difícil. Agora, Geraldo, alguma campanha de fato assim, de desinformação em relação à dieta vegetariana, vegana, ou, enfim, aos benefícios dos produtos, esse tipo de coisa vocês não têm tentado, não? Hoje mais não. Acho que antes tinha bastante. Hoje está cada vez menos. Você vê gente que ainda está informado com o tempo de 5 anos atrás, 10 anos atrás. E você tem muito pai que entra em contato com o nosso atendimento e fala, minha filha quer virar vegetariana, eu tô entrando, tô falando, e agora? Não vai ter proteína, vai ficar anêmica. Mas isso está sendo mudado. E as crianças que estão fazendo essa mudança, elas já têm tanto insumo e conteúdo que elas ensinam os pais. Então está mudando muito rápido. Tanto é que a indústria não se posiciona mais contra. Ela está abraçando e está falando, eu preciso mudar. E os caras são inteligentes. Né? Se eles chegaram até lá é porque eles são muito bons. Então eles sabem que eles vão mudar o jogo, eles estão mudando. Puta, a Seara é um business incrível.
é um puta business, como os caras administram. Então, legal. Bom, tem uma pergunta aqui do Fábio. O Fábio quer saber um pouco sobre seleção de fornecedores, né, dos insumos utilizados na fabricação dos produtos. Vou começar com o Geraldo, e aí o Geraldo pode até contar um pouquinho para a gente o que é o insumo, né, para fazer a fazenda vertical rodar aí, né? Energia, água, acho que eu brinco, assim, brincando, mas os dois mais importantes, assim, que não são commodities. Commodities são a parte de semente, então que é bem específico, acho que é talvez um dos maiores drivers aí da nossa produção são as sementes, então a gente tem a parte que a gente foca muito nas parcerias, e substrato. Basicamente a gente tem alguns fornecedores de substrato que a gente também é menos importante, mas a gente também faz um trabalho bem específico com eles, de alguns desenvolvimentos, e aí testa coisas diferentes e chega. No nosso caso, realmente todo o trabalho é quase que 100% feito internamente. Chega uma sementezinha de 0,01 gramas, sai daqui um pé de alface com 400 gramas e tudo foi trabalho de luz, de nutrientes, etc. Essa parte de nutrientes são sais, então se encontra no mercado inteiro, desde Maiara até pequenos produtores, então é muito mais fácil, é bem commodity também. Então, para a gente é bem tranquilo esse lado. A gente tenta focar nesses dois aspectos que para a gente são extremamente importantes, mas fora isso, não tem grande problema. A gente não faz nada de desenvolvimento nessa parte de sementes. Na verdade, a gente manda alguns feedbacks, mas no máximo a gente procura um produto que tem que importar de fora, que não tem aqui. No geral, o mercado, para você desenvolver algo do zero, é muito complexo para o consumidor, né? Então, o consumidor não conhece, você vai ter que investir uma quantidade absurda de dinheiro, trazer o produto. A não ser que seja um morango 0 calorias, o que não vai acontecer, você não consegue desenvolver um negócio do zero que faça sentido hoje. Então, a gente prefere usar o que o mercado já entende, talvez trazer coisas de fora que a gente não tem no mercado brasileiro, tipo uma marcha, outros produtos nesse sentido, para fazer, né? Mas aí eu acho que a resposta mais interessante vai ser do Fernando, eu não vou usar mais tempo. O Fernando, inclusive, quando a gente estava ali, né, falando um pouquinho antes do início do evento, ele estava falando um pouco das dores de crescimento, né, Fernando, e de disrupção aí de alguns insumos aí da sua cadeia, né? Conta um pouquinho para o pessoal. O nosso negócio, ele acaba, além dos fornecedores de ingredientes, que é um jogo que a gente quer se aprimorar cada vez mais. A gente não tinha escala para olhar orgânicos, né? E orgânico, para você conseguir suprir uma fábrica, você precisa de escala. Porque senão você consegue ter uma semana orgânica e uma semana não. E agora a gente começou a ter escala. Então a gente está indo forte para conseguir aumentar o nosso índice de orgânico. Então esse é um desafio que a gente tem para 2021. A gente quer trazer alguém para ajudar a gente a construir isso, para a gente fechar o ciclo do propósito ali e tá mais orgulhoso ainda do que a gente está construindo, né? Agora, o lado de dificuldade são coisas que não é intuitivo, né? Hoje, nossa maior dificuldade é estrutural. A gente está fazendo expansão, está indo para o Rio, ano que vem a gente vai para 6 estados e está faltando chapa. A câmara fria tem uma parede térmica que não tem no Brasil. Faltando aço. Tá faltando aço. Foi por conta da CSN, inclusive. Por conta da CSN. E aí tá faltando papelão, tá faltando PET. Então, esse período de coronavírus foi um desafio muito grande, principalmente quando estourou a bomba, que as pessoas, a gente precisa, aqui todo o trabalho, cara, tem luvas, toucas, isso antes do coronavírus, né? Aí depois com o coronavírus ficou impossível de achar no mercado. Então a gente chegou a pagar R$4 por máscara, foi um período muito complicado, né? Então eu brinco que o nosso negócio, quando a gente cresce, a gente tem a dor de cresce, aí tem um platô, que aí o platô é contratar mais gente, mais motoboy, mais câmera fria, mais treinamento, mais espaço. Então, é um crescimento diferente de tech. Por isso que a gente precisa encontrar fundos que apoiem early stage de empresas como a nossa, de economia real, mas que entendam que são jogos diferentes, né? Do tempo de VC e tech. Que você tem os tempos definidos 8 meses na série A, depois na série B, mais tantos meses. Então, tem desafios a serem feitos aí serem solucionados. Muito bem, Fernando. Pessoal, em respeito aí ao tempo, vou fazer a última pergunta aqui do Rafael Katayama. O Rafael, ele está interessado em saber aqui como é que está esse processo de formação, né? Além do tema de educação que vocês mencionaram, que é um trabalho de formiguinha aí para as pessoas entenderem os benefícios, né? E saírem dos hábitos atuais.
entender como é que o mercado está pagando esses preços, né? Querendo ou não, tanto o produto da Pink Farms quanto do Fernando, né? Da Belief, tem um mercado que consegue, que topa pagar esses valores. Então, como é que está mudando isso e as pessoas topando pagar os valores necessários para produzir os produtos de vocês? Começando aí pelo Geraldo. Então, como eu falei, acho que o nosso mercado, até os varejos que a gente está, restaurantes que nós estamos, eles são de classe A, B, C, talvez uma parte. Então, o foco sempre foi, por exemplo, Carrefour, a gente está só no cluster inicialmente, eles chamam de cluster A, que é Pamplona, Eldorado, etc. E outras redes que já são desse tipo de consumidor, Natural da Terra, Oba, Empório São Paulo, Mambo, etc. Então, sempre foi o foco começar por aí. Até para gerar caixa, então, mesmo para nossa oferta não ser tão grande ainda, então, sempre foi essa estratégia. A gente está seguindo ela muito bem. Obviamente, na nossa visão, vou dar um número aqui para vocês entenderem, o mercado de folhosa aqui no Brasil é muito menor do que o americano, por exemplo. Per capita, a gente consome 2,6 vezes menos do que o americano de alface. Ou seja, e na hora que a gente olha do pronto para consumo, que o nosso produto ele só é vendido pronto para consumo, a gente está falando que é um mercado que deve ser entre 10% e 15% hoje de todas as vendas de folhosas, em peso bruto. Ou seja, na nossa visão, a gente tem duas vertentes de crescimento. Quando a gente pega grandes centros urbanos aí fora do país, a gente está falando de mais de 50% dos produtos são consumidos já prontos para consumo, que aí vai nessa tendência do Fernando de conveniência e praticidade, que é a maior tendência da alimentação aí nos próximos anos. Tem um estudo que eu não me recordo qual que é, mas tenho esse dado, depois eu posso passar. E do lado aqui, a própria população ela consome pouco isso, primeiro por uma questão de educação, segundo uma questão de preço. Acho que ninguém quer pegar, depois de 2 horas de ônibus, chegar em casa, ter que pegar uma alface, limpar e demorar 20 minutos para limpar uma alface, que demora 20 minutos para limpar uma alface, dependendo de como você faz, se você for fazer bem feito. Então, a gente acredita que tem essas duas vertentes que são, o preço é um driver muito grande disso, dessa redução de consumo. Então, eu acredito que tem essa parte de educação ainda para fazer, mas é muito mais dependente de você chegar no price point, que você consiga adequar essa elasticidade de preço final e aumentar significativamente o consumo. Né? Seja para trocar o pessoal que consome in natura, ou seja para permitir que mais pessoas consumam o seu produto ali por uma questão de conveniência, na minha visão. Eu acho que uma das ambições da Belief como empresa é popularizar os preços, né? E o nosso negócio ele permite isso. Com mais escala, a tendência é que a gente consiga reduzir preços e oferecer o nosso produto de forma acessível para a classe C, para a classe D. É super possível. A gente está falando de vegetais, né? Então, hoje, o grande inimigo de custo em um prato é a proteína animal. E se você parar para pensar, quando você coloca um prato, um estrogonofe de filé mignon com arroz e uma moqueca de coração de pupunha, se você for fazer uma pesquisa de valores com o nosso público, as pessoas vão dar valores muito similares. A diferença é que um custa 3 e o outro custa 9, custa 10. Então, tá no nosso target, é um dos nossos objetivos com escala, oferecer produtos cada vez mais baratos. Eu me incomodo em 80% das nossas vendas ser Jardins, Itaim, não é isso que eu quero. Beleza. Muito bem, pessoal. Eu agradeço muito aí, né? Ainda temos algumas perguntas aí, mas vamos respeitar aí o tempo aí de 1 hora. Essa pergunta que o Rodrigo fez aí há pouco, depois a gente fecha o ciclo com ele aí e faz uma resposta offline. Eu bato um papo com vocês, Fernando e Geraldo, tá? Queria agradecer enormemente o totalmente cold call aí que eu fiz com o Geraldo e com o Fernando, por ser um admirador de fato dos produtos, né, de ambas as empresas aí, e hoje admirando mais ainda, considerando todos os impactos positivos que vocês geram, né, em toda a cadeia, nas escolhas das pessoas também, né. Esse é um tema muito atual, né, cada um de nós aqui ouvindo pode ser também um impactador de outras pessoas, um multiplicador dessa ideia e de como as nossas decisões de alimentação de fato têm um impacto profundo na preservação do planeta para as próximas gerações. Essa é a ideia do SIC, né, do Community Impact Challenge, que começa com um grupo menor aí, enfim, tem pessoas em Londres, tem pessoas nos Estados Unidos, e a gente consegue, a partir das nossas cadeias aí, das nossas redes de contatos, fazer essa ideia se propagar. Tá? Então, parabéns, Fernando, parabéns, Geraldo, pelos empreendimentos. Obrigado. A gente fica muito orgulhoso, né, de vocês
brasileiros aí fazendo algo tão bacana. E a gente espera ver vocês em breve aí em novos eventos. Carla. Muito bem. Parabéns, isso, gente. Mandei minha mensagem. Não tenho nada que acrescentar. Vocês foram ótimos. E eu, sem dúvida, já estou mudando meus hábitos. Super inspirador. Boa sorte para vocês. Valeu, Thiago. Obrigado. Obrigada a todos. Boa noite, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal.